Eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o seu podcast especializado em Curitiba, região metropolitana, e o nosso papo hoje vai ser sobre os 28 municípios e tudo que tem de relação da capital com essas cidades. O meu convidado é o secretário de Desenvolvimento Metropolitano da cidade de Curitiba, Tiago Bonagura. Bem-vindo. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a região metropolitana, né, e bater um papo aí bom com você e todos que estão assistindo. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero saber como que você se apresenta para quem não te conhece. Então, eu sou o Tiago Bonagura, né? Alguns chamam de Tiaguinho pelo tamanho. E eu sou jornalista por profissão, formado em letras também. E eu sempre digo o seguinte, que eu nasci no Hospital São Vicente, em Curitiba, né? Nasci, minha família, por parte de pai e de mãe, estão em Curitiba. Mas eu sempre morei na região metropolitana. Eu nasci no hospital e já fui morar em São José dos Pinhais, onde meus pais resolveram viver. E daí de São José dos Pinhais eu já morei em Piém, já morei em Pinhais, hoje estou em Curitiba e nessa relação direta eu conheci muito a região metropolitana. Então posso dizer assim que eu tenho essa experiência de conhecer aí os 28 municípios da região metropolitana, mais Curitiba, né, e hoje com a grata satisfação de representar também o prefeito Eduardo Pimentel e poder dar sequência aos projetos relacionados à nossa grande metrópole. Na política é bem comum, às vezes, ter pessoas em algumas pastas que elas não têm total identificação com a pasta. Isso é normal. Mas a gente pode dizer que você não caiu de paraquedas, né? Você conhece bem os municípios, tem história nos municípios, né? É mais ou menos isso, né? É verdade, Márcio. Você conhece bem, né? A gente já se conhecia aí da estrada, porque você também sempre foi entusiasta em relação à região metropolitana. E realmente nós pudemos conhecer assim um pouquinho das peculiaridades de cada município, entender realmente na prática quais são os anseios, o que as dores das pessoas, do comerciante, do agricultor, do estudante, do trabalhador, enfim, saber realmente o que esses municípios precisam no dia a dia, né? Eu tanto desde a época que eu fazia reportagens como jornalista, né, no jornal regional, depois o Metrópole e outros jornais, e também no momento em que eu estive na prefeitura de Pinhais, fiquei lá durante 10 anos, né, na área de comunicação, mas também pude estar ali sintonizado a várias áreas, né, do município de Pinhais, e ali eu pude ver um município se desenvolver e entender que a gente pode sim fazer a diferença dentro de cada cidade. Bem, a gente pode separar a tua história, o começo, como você falou, no jornalismo, lá, né, nas cidades mais ao sul, depois esse envolvimento com a política, né, com o deputado Luizão, que então era prefeito, e agora como secretário. Mas vamos começar lá então em Piém, naqueles municípios lá que tem tantas histórias, né, e apesar da região metropolitana ser tão grande, com 28 municípios, são realidades diferentes, né, que precisam de coisas diferentes. O que hoje, como secretário, você consegue perceber que aquelas cidades têm de potencialidades e que precisam de atenção? Com certeza. É nostalgia pura, né? Quando você fala ali, por exemplo, lembrar de Piém, lembrar daquela terra, a gente já pensa em hospitalidade. Você me contou agora aqui nos bastidores que você vai ter a possibilidade de conversar aqui também com o prefeito Maico Tiguera, lá de Piém, né? Uma pessoa, um jovem administrador, está fazendo um belíssimo trabalho lá no município de Piém, município que ele é pequeno, mas ele tem um IDH muito bom, né, comparado aos outros municípios da região, e o Maico está conseguindo tirar do papel muitos projetos interessantes. Então, quando eu lembro lá daquele período, eu lembro tipo assim, das coisas simples, Márcio. Era um período que, inclusive, nós não tínhamos o WhatsApp, o Instagram, e o jornalismo, o jornal impresso, inclusive, ele tinha uma força fantástica. Era através do jornal que as pessoas, o agricultor que estava lá plantando fumo, estava na estufa do champignon, estava ali fazendo, ou um comerciante que estava ali atendendo, né, o próprio agricultor que ia lá no centro da cidade, no dia de pagamento, fazer fila lá no Itaú, na Caixa Econômica.
Essas pessoas se informavam através do jornal. Claro. E a gente tinha uma responsabilidade enorme. Hoje, felizmente ou infelizmente, nós temos várias formas de comunicar, mas muitas pessoas, muitas vezes, não com tanta responsabilidade, levam a informação. Então, quando a gente tem a responsabilidade com a informação, eu acredito, isso dá uma base muito boa para poder atuar em várias áreas, sabia, Márcio? Acho que você tá tendo essa experiência também. Porque a gente primeiro, aprende sobre as mais diversas áreas, né? Um pouquinho de cada coisa a gente tem o conhecimento para poder escrever sobre o assunto. E daí a gente conhece as dores dos dois lados. Né? O lado da pessoa mais simples, do poder público. Antes de eu, inclusive, escrever, virar jornalista e tal, eu era muito crítico, assim, à administração pública. Eu achava que as prefeituras, o poder público poderia fazer... Que era mais simples. Mais simples, fazer de forma rápida, que o vereador poderia ir lá e resolver e tal. E não é tão simples assim. Existe toda uma morosidade no processo. Então, conhecer isso foi legal, ter esse acesso às pessoas, né, aquelas pessoas que fazem a diferença em seus municípios, fez com que eu acho que eu cresci profissionalmente na minha área e pude trazer um pouquinho dessa bagagem em cada ação que a gente desenvolve no dia a dia. Bem, e aí, como que você foi parar em Pinhais, na prefeitura de Pinhais, e aí o Luizão já era o prefeito? Não, foi assim, ó. Um certo dia, né, eu fazia o seguinte, eu tinha um compromisso lá com o Jornal Regional, né, eu saí do Jornal Regional porque eu tive uma filha, minha filha está com 20 anos agora, então a minha filha nasceu e começou a crescer, né, dar os primeiros passos, aquela coisa e tal, e eu ficava 5, 6 dias, às vezes, sem ver minha filha. E daí na época eu falei, puxa vida, tá muito distante, eu morava em São José dos Pinhais. E, coincidentemente, veio uma proposta para eu trabalhar no jornal Metrópole, pelo saudoso seu Ari Cruz, que era proprietário ali da Gráfica Helvética, tinha uma rede de jornais, assim. E ele me chamou, né, para tocar ali a editoria, não lembro qual, dos bairros. E daí eu comecei a cuidar do jornal e tal. E ele chegou para mim e falou assim, Márcio, Thiago, nós precisamos começar a fazer um trabalho em Pinhais. Eu não conhecia Pinhais. Caramba. Olha que engraçado. Então, perto de São José, né, próximo, eu não conhecia Pinhais. Eu só sabia onde era o Carrefour. A única coisa que eu sabia é que a minha mãe ia fazer compra no Carrefour antigamente, porque não tinha mercado perto. E é só isso que eu conhecia de Pinhais. E ele falou isso pra mim e aquilo gravou na minha cabeça. Tá bom. Isso foi, tipo, lá numa quinta-feira, certo? Da semana. Na outra semana, numa sexta-feira, eu fui entregar o jornal, o regional, porque eu tinha esse compromisso indo claro. No jornal, que às vezes a gente fazia as matérias e ter aquele dia lá, né, da semana que vai lá fazer entrega. A gente faz de tudo, né? Sim. Um pouquinho de tudo. Aí eu fui entregar e de repente veio uma voz lá, eu tava entrando no elevador, ô Tiaguinho. E daí eu olhei para trás, tinha um senhor lá de Tijucas do Sul, que eu conhecia na época do regional, que eu tinha atendido lá. Falei, vem aqui. Vem me dar um abraço aqui, fui lá dar um abraço nele, estava num gabinete um tal de professor Luizão. E daí ele falou assim, eu vou te apresentar aqui um deputado aqui e tal. E de repente chamou, veio um polaco lá muito simpático, eu fui cumprimentá-lo. E ele chegou, sou o Luizão. Daí o Roberto, né, que tinha me chamado, falou o seguinte, olhe bem pra cara dele, esse aqui é o futuro prefeito de Pinhais. E daí já... Cantou a bola. Cantou a bola de Pinhais, eu não conhecia ninguém em Pinhais, falei... O senhor não cede uma entrevista para mim lá em Pinhais? Já que o senhor vai... Eu já começo a fazer algumas matérias que o proprietário do jornal pediu para eu começar a fazer uma matéria. Claro, fiz a matéria. Daí, passou uns dias, ele falou que gostou da minha matéria e tal, e me convidou, assim, esporadicamente, para corrigir uns materiais que ele tinha. Porque ele era tão exigente, Márcio, que durante 6 meses que ele estava como deputado estadual, tinha assumido, passaram na mão dele 5 jornalistas em 6 meses. E eu fui o 6º que até existia esses tempos atrás. Então começou assim, daí ele se candidatou, depois disso ele se candidatou a prefeito, nós fizemos a campanha dele, graças a Deus foi uma campanha bem sucedida, ele entrou lá, fez uma gestão diferenciada, a cidade cresceu, né? Graças a Deus se reelegeu com 93,7% dos votos, se reelegeu
daí terminou o segundo mandato com 94% de aprovação, foi assim um case de sucesso, né? E eu pude aprender muito ali, muito mesmo, assim, com as diversas ações que ocorreram lá naquele período. Dá para dizer que o Thiago é um antes e outro depois de conhecer o Luizão? É ALDL, né? ACDC, é ALDL. Mais ou menos isso, Márcio, mais ou menos isso. Realmente, no momento em que a gente está tão saturado com a política, tão desacreditado, né? E a gente é crítico, eu sou crítico. Eu hoje, por exemplo, tenho orgulho de estar trabalhando na equipe do Eduardo Pimentel, que eu vejo que ele está trabalhando. Ele trabalha mesmo, ele faz as coisas acontecer. E a mesma coisa naquela época, eu era extremamente crítico, não acreditava que eu iria um dia trabalhar diretamente no poder público ou na política, porque eu estava desacreditado. E nós pudemos fazer algo diferente, Márcio. Fizemos realmente assim, a cidade cresceu, as pessoas reconheceram, e até hoje assim, todo mundo lembra do legado que o Luizão deixou lá. Então eu considero sim esse antes e depois. Eu, na minha vida política, né, como vereador e agora também lá como superintendente, eu sempre tenho cuidado com quem a gente sai na fotografia, né? Já tive com você em Brasília, quando você trabalhava no gabinete do Luizão, tive a oportunidade de tirar foto com vários políticos lá, mas não postei, não divulguei nada. Porque às vezes a gente tem que ter esse cuidado, né? E é muito legal quando você diz que tem orgulho de estar na equipe do Eduardo Pimentel e teve orgulho de fazer parte da equipe do Luizão, porque a gente sabe que ainda existem políticos sérios, né? Que fazem um trabalho correto e tal, né? É verdade, é bem isso. E é interessante, né? Ainda mais esse momento que a gente vive. As pessoas estão desacreditadas e estão muito ligadas. Hoje a gente estava comentando, né, Márcio? Estão muito ligados esse negócio das redes sociais, daquilo que o parece ser, né? O parece ser. Aquele negócio de imitar, de ganhar clique, de ganhar curtida, e sem resultado substancial, sabe? Infelizmente, muitas pessoas, e a política está muito ligada a esse formato. E quando a gente vê as coisas acontecerem, a gente fazer projetos como você fez na Câmara de Vereadores em Curitiba, projetos que mudam diretamente a vida das pessoas, mesmo sendo tão difícil fazer acontecer, a gente fala, valeu a pena, vale a pena. E por falar em mudar a vida das pessoas, qual é o seu papel ou o papel da secretaria com relação a esses 28 municípios? O que efetivamente dá para falar assim, olha, Curitiba está trabalhando pela região metropolitana, de que forma? É um desafio imenso, né? São 3,7 milhões de habitantes que vivem nessa grande metrópole, né? Essa que é a segunda maior metrópole em extensão do Brasil, só perde para a região metropolitana de Manaus, em termos de extensão, em termos de população nós somos a oitava. Então nós temos um desafio gigantesco, né? Primeiro, identificar as peculiaridades de cada município, né? Que hoje a região metropolitana, como você sabe, ela é dividida em 3 micro-regiões, então nós temos uma conexão maior com o primeiro anel, e esse primeiro anel ele vive assim, quase que o seu dia a dia em conjunto. As pessoas, Márcio, eu, você e quem está ligado à política que se importa se eu sou do município A ou B. A população quer saber o seguinte: se ele tem emprego, se ele tem posto de saúde para ser atendido, se ele tem a escola para colocar o filho, se ele tem, enfim, acesso, se vai chegar mais cedo no trabalho ou na faculdade, é isso que ele quer saber. Então, quando a gente fala em região metropolitana, em trabalhar isso, e essa responsabilidade, em ajudar a organizar essa integração, é isso que a gente precisa ter como um mantra no dia a dia nosso. Esse é o nosso mantra, começa por aí. E daí eu acho assim, daí vai as divergências que a gente vai encontrar no dia a dia. Cada ente tem sua competência, né? Então nós, enquanto município, nós representando, porque nós temos a AMEP que faz o papel representando a região metropolitana, mas para o estado do Paraná, onde vão desenvolver os projetos, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura e tudo mais, a organização, ocupação do solo, transporte coletivo. E nós, enquanto Secretaria Metropolitana, nós representamos Curitiba nesse trabalho de fazer a integração com os municípios metropolitanos. E aí vem as áreas onde a gente pode atuar mais, como, por exemplo, a área do turismo, qual você conhece muito bem.
né, trazendo o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico, social e sustentável. Isso é importantíssimo. Também a gente tem como atuar, por exemplo, na melhoria dos acessos entre Curitiba e região metropolitana. Nós temos a responsabilidade também de coordenar a gestão dos resíduos sólidos, assim como a questão da alimentação saudável através dos armazéns da família. Então tem algumas áreas que a gente pode atuar de uma forma um pouquinho mais direta, outras de maneira mais indireta. O bom é que a atmosfera está favorável. Nós temos um prefeito que olha realmente para a região metropolitana e ajuda a gente. Os problemas estão muito relacionados, né? Eu costumo dizer que um cachorro abandonado em Pinhais, se ele passou a ponte, é um problema nosso. Uma pessoa de situação de rua, um carro roubado em Curitiba e abandonado em Colombo é um problema nosso também. Então os problemas são muito, estão conectados, e as soluções também, né? Exato. Porque quando a gente fala, por exemplo, nesse caso do carro roubado, a gente tem uma guarda municipal integrada com a região metropolitana, com o consórcio das guardas. A gente tem o consórcio do lixo, o consórcio da saúde. Então as nossas relações estão fortalecidas, né? Exemplo disso recentemente é aquele caso lá de Campo Largo, né? Da menina que havia sido raptada ali na região da Ferraria. A Guarda Municipal de Campo Largo atuou em conjunto com a Guarda Municipal de Curitiba, uma utilizando o sistema de monitoramento da outra contribuindo com a viatura, com os guardas para poder atuar. E o que aconteceu no final? Prenderam os responsáveis pelo rapto, né? Enfim, eles resolveram o problema. É um exemplo. Mas a gente consegue várias outras ações sendo solucionadas através dessa integração. Uma das coisas desta integração que você está falando aqui, a gente pode citar outros entrevistados, por exemplo, o prefeito Helder, que falou que Curitiba atende muitos pacientes na área da saúde, né? De Colombo. E com a construção de um hospital lá, Curitiba também será beneficiada, né? O Almirante Tamandaré também será beneficiado, o Hospital de Rio Branco da mesma forma, o Hospital de Pinhais e assim por diante. Então a saúde também é uma pauta importante que a gente tem discutido, né? Nós temos boas perspectivas, né? Como você falou, nós temos hoje sendo construídos o Hospital de Colombo, o Hospital de Pinhais, o Hospital de São José dos Pinhais, o Hospital de Araucária está se organizando também, né? Almirante Tamandaré vai ter um atendimento específico lá junto ao Consórcio Metropolitano da Saúde para atender as especialidades médicas. Então nós estamos avançando, vamos ter, né, temos essa expectativa de daqui 1 ou 2 anos ter uma rede integrada de atendimento à saúde muito mais ampla. Rio Branco do Sul também, inclusive, vai inaugurar, que vai atender ali o Vale da Ribeira. Então, é uma expectativa. Só que também é o seguinte, não adianta a gente ter hospitais construídos se a gente não tiver uma rede integrada. Claro. Nós temos que ter a participação do Estado, nós temos que estar integrado ao sistema SUS, governo federal, mas também os municípios precisam ter assim, as suas equipes, os seus contratos sendo bem executados. A gente já viu, infelizmente, muitos casos de hospital que abre e fecha, de empresa que entra e não dá conta, e a gente precisa ter olhos atentos em relação a isso. E para Curitiba, é importante poder estar participando, ou estar no mínimo, atento ao que está acontecendo nesses municípios vizinhos, porque realmente vai desafogar de certa maneira, mas também a gente sempre fala isso, né? Nós defendemos a saúde, o atendimento da saúde ela é universal. Não podemos, teve um candidato aí na eleição passada que falou, não queremos atender o paciente da região metropolitana. Tomou um chumbo porque é o seguinte, você não existe, você não pode fazer, isso é inconstitucional. Então é obrigatório esse atendimento, é universal. E Curitiba então tem que estar atento a isso, sabe, Márcio? Entender como que vai se organizar essa rede, né? E trabalhar em conjunto com o consórcio metropolitano, com os municípios, com o Estado e poder desenvolver uma ação que realmente entregue qualidade no atendimento. O que você falou é muito importante, né? Porque a estrutura é fácil.
qualquer município faz um hospital, mas fazer a gestão é que pega, né? A gente já viu, e o prefeito mesmo de Araucária esteve aqui, o Gustavo, ele falou, olha, temos um hospital lá que não tinha gestão, então aí não tem mão de obra, não tem critérios na higienização, enfim, na gestão como um todo. Então, muito bem colocado quando você diz que mais do que uma estrutura física, um prédio precisa ter gestão. Mas tem outras áreas também que a gente tem trabalhado bastante, né? Você citou o turismo e tal, mas tem a área do esporte também, né? Que a gente tem uma relação muito boa com o pessoal dos municípios vizinhos. É verdade. Inclusive, eu estive aí agora, recentemente, reunido com os 9 municípios da região que integra ali os mananciais do Rio Iguaçu, né? Então, as nascentes do Rio Iguaçu. A ideia é que a gente vai promover aí a Corrida das Nascentes. Então, estamos organizando, fizemos uma conversa muito produtiva, todo mundo está interessado, né? Ele vai ter uma extensão ali de 109 quilômetros, essa corrida, onde nós queremos fazer corrida e também para o atletismo, né? E também para os ciclistas participarem. Vai contemplar muito a natureza, vai aquecer o turismo local, é bem interessante. Então, o esporte é também um setor onde a gente consegue fazer muitas parcerias na região metropolitana. Além da corrida, a gente quer desenvolver a Copa Metropolitana de Futebol por ano que vem. Já teve essa Copa no passado, né? No passado teve, daí depois foi paralisada, não teve mais, por falta de apoio, mas a gente vai encampar mais essa competição, além de outras ações, a retomada das ciclorotas, que a gente está estudando, entre outras atividades também na área da cultura, não só no esporte, mas na área da cultura. Essa Copa Metropolitana tem que ser times do município, né? Sim. Não dá para colocar o Paraná em alguma cidade dessa para ele disputar pelo menos essa Copa? Olha, eu não sei se o Paraná tem chance de ganhar. Sinceramente, do jeito que tá o time, eu também sou paranista, sabe? Eu fiz essa brincadeira porque eu sei pelo carinho e o amor que você tem pelo Paraná Clube, assim como eu. E é curioso isso, né? Porque o prefeito Eduardo é paranista, o Paulo Martins é paranista, o Ogier é paranista, o Luizão é paranista. Nós temos aí quase uma Kombi cheia, né, de paranista. Pai do céu, o Tico Cusmo. O Tico Cusmo, né, que é o meu entrevistado hoje também. Mas que situação complicada. A gente brinca, mas é muito legal incentivar o esporte mesmo, né, cara? Com certeza, cara. E assim, é impressionante como a gente, é uma palavra mágica. Eu falei futebol, todo mundo estalou o olho assim. Claro que a gente quer fazer uma competição de inclusão. Inclusive, a ideia é trazer não só o livre, né, para disputar, para ser bem competitivo, mas também abrir para os iniciantes, né, claro. A base, trabalhar a questão da base, né, os mais novos, e também para as mulheres, fazer muito legal. Thiago, tem uma coisa que eu acho muito bacana e que eu percebo que você foi muito feliz, e está sendo muito feliz na tua equipe que você comanda lá, é a questão de incentivar o empoderamento dos municípios. É o camarada lá de Doutor Ulisses bater no peito e falar assim, eu sou de Doutor Ulisses, e não ter vergonha de dizer que é de lá. Não, eu sou de Colombo, o turismo de Colombo é muito bom, o transporte, outras coisas lá em Colombo são muito boas, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de Pinhais. Eu sou de Curitiba, a gente viu isso, até tem uma menina que faz stand-up que era de Rio Branco, ela falou, não, eu sou de Curitiba. Essa questão do empoderamento é muito legal, né? É verdade, Márcio. Eu vou te falar, até confessar uma coisa para você. No começo, né, que a gente está desenvolvendo o trabalho na secretaria, nós fizemos uma visita e fui convidado a uma visita numa emissora famosa de TV, né? E naquela ocasião, ela reuniu quase todos os municípios da região metropolitana, inclusive os prefeitos estavam lá, a maioria dos prefeitos, e inclusive o doutor Ulisses estava lá também. E uma hora assim, eles abriram para pergunta. E eu vi que ninguém levantou a mão. Eu levantei a mão. E eu, naquele momento, esqueci até que eu era Curitiba. A fala de Curitiba muitas vezes é para defender a cidade de Curitiba, né? Que
E historicamente, Curitiba muitas vezes ela tinha um discurso diferente da região metropolitana. Claro. E naquele momento eu fiz o discurso em defesa de Dr. Ulisses de Cerro Azul, para que as redes de televisão, as grandes emissoras e também os veículos menores olhassem a região metropolitana com olhos, sabe, de uma maneira positiva. E não só procurar o pejorativo, procurar aquilo que é negativo, que muitas vezes é o crime, Sim. É algo que não soma. Também busquem coisas boas e que tem em todos os municípios. Então, lembrando desse episódio, eu acho que serve para que a gente aplique isso em cada dia, em cada ação que a gente faça dentro da nossa secretaria. Muito legal isso, porque foi uma das perguntas que eu fiz para o presidente da Câmara, para o Tico Kuzma, do grande desafio que é você trazer ou conseguir fazer que a grande mídia dê notícias boas. Porque a gente que é jornalista, né, assim como você, assim como eu, a gente sabe que o que é notícia é coisa ruim, o que é bom é publicidade, né? E aí como é que faz para mostrar tanta coisa legal que está acontecendo na cidade, a região metropolitana com todas as suas belezas, as suas potencialidades, às vezes não ganha mídia que um acidente de trânsito ou que um crime lá, um homicídio tem a mesma repercussão. Que louco isso, né? Eu acho que a palavra de ordem é credibilidade. Eu acho que a partir do momento que você consegue construir um trabalho, né, através de um projeto realmente consistente, com começo, meio e fim, e você apresenta que o seu projeto ele tem credibilidade, aí a gente vai vender. A gente daí faz o papel de vendedor. Vamos lá na imprensa, vamos conversar, vamos convencer. Também muitas vezes não é só culpa da imprensa. Não é, eu faço minha culpa. Claro. Agora, desse lado do balcão, a gente precisa mostrar, mas a gente precisa mostrar com qualidade. Se não chega o release, se não chega o vídeo, a foto ou o convite, a imprensa não vai atrás, né? Tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo. Não adianta só ser aquela coisa superficial. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Esses dias, você, inclusive, ajudou a fazer lá um evento, Tico Kuzma, também enquanto presidente, o Dalton Borba, ex-vereador. Vocês organizaram um evento muito importante, que foi o Diálogos Metropolitanos. A RPC ficou 15 minutos conversando com o prefeito para discutir sobre integração. Sim. Ou seja, por quê? Porque houve essa provocação, uma provocação saudável. Com qualidade, né? Informação, e fez com que realmente chamasse a atenção da mídia. Então cabe também a gente fazer isso, e cabe a imprensa enxergar e dar essa importância à nossa região metropolitana. Tiago, a gente está quase chegando no final da nossa conversa. Eu quero perguntar o seguinte: a região metropolitana, você que né, como você já falou, trabalha desde sempre, você acha que vive o melhor momento hoje? E o que vem pela frente? Olha, Márcio, eu suspeito a falar porque eu estou lá agora, né? Mas eu acredito sim que vive o melhor momento. Por vários motivos. Primeiro, na conjuntura política, nós temos um ambiente extremamente favorável, né, tranquilo. Eu acompanhei, muitas vezes, quando o governador pensava de um jeito, o prefeito da capital pensava de outro. Eu participei disso, eu era da SOMEC, quando isso acontecia. Hoje eu vejo um prefeito sintonizado com o governador sintonizado com os municípios sintonizado com Curitiba. Isso é o melhor ambiente que poderia ter. É o que o governador fala de paz política. Exatamente. Outro fator importante para mim é que hoje eu, enquanto secretário, conto com uma equipe extremamente técnica. Todas as pessoas que estão hoje fazendo parte dessa secretaria, elas possuem conhecimento técnico em suas áreas. Na área do trânsito, na área do turismo, na área da habitação, na área da cultura. Isso ajuda muito. Então, nas tomadas de decisão, eu não tomo decisão sozinho, eu tomo decisão em conjunto, existe uma equipe. E essa equipe, ela conta com um projeto já estabelecido e com o apoio de uma gestão que olha para a região metropolitana de frente, não de costas. Né? Infelizmente, muitos anos, a gente fazia essa crítica. Eu, quando estava em Pinhais ou em outro município, eu tinha essa crítica em relação a Curitiba, muitas vezes. Né? A gente lá em Pinhais, quanto tempo nós ficamos esperando
a parceria em Curitiba para limpar o rio, a tuba ali, para poder amenizar a questão das enchentes. Entende, Márcio? Por quê? Sendo que agora, teve a primeira enchente que teve, a gente passou a mão no telefone, conversou com o prefeito, conversou com o secretário, resolveu. E estabeleceu uma parceria com o município. Então é isso que a gente... Essa praticidade, né? É aquilo que o prefeito Eduardo Pimentel sempre fala, vamos resolver pelo WhatsApp, né? Exatamente. Ninguém mais fala nada por e-mail. A gente pode ser muito mais prático, rápido, né? É muito mais fácil. Muito legal. Tiago, obrigado pela entrevista. Desejo sorte aí na tua gestão, né? Que seja realmente de sucesso e que consiga cada vez mais integrar a região metropolitana. Obrigado, meu. Antes da tua consideração final, vou te colocar numa fria. Opa. Se você tivesse que indicar um município dos 28 para alguém visitar, qual você indicaria? Doutor Ulisses. Olha aí. Demoraria mais tempo para chegar lá, né? Vai conhecer dos outros, né? Na vida, a gente precisa ter desafio. Se não tiver um desafio, meu amigo, a gente não valoriza o resultado. Tá certo. Obrigado pela entrevista, Tiago. Obrigado. Valeu. Esse Tiago Bonagura, secretário de Desenvolvimento Metropolitano, e esse foi o Metrópole de hoje. Até a próxima.